Quem mais aprisiona a nossa alma? Essa é uma pergunta para você. Quem mais aprisiona a nossa alma? Eita! Alguém pode responder para mim? Nós mesmos! Alguém pode responder para mim? Nós mesmos. Oi? Nós mesmos. Já é ovelha, né? É nós mesmos. Nós somos os maiores causadores de prisões Deus de na graça! nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a gente fala em cura e libertação, a primeira coisa que a gente imagina é um culto onde vai ter imposição de mãos, demônio vai se manifestar e pessoas começam a se importar e Aleluia! E nem sempre é isso. Era. Quando o homem de Deus entrava nas portas da igreja, onde tinha demônio, ele ia se manifestando, não precisava nem abrir a boca, é só o homem de Deus fazendo. Eita glória, Jesus. Só que hoje, Satanás mudou a forma de trabalhar. Ele até deixa você vir para a igreja. Glória a Deus. Talvez nem entre com você, fica lá fora. Mas uma coisa que ele não abre mão é da tua atitude. Eita! Deus! É forte, Deus. Isso é só para você entender. Aleluia. Amém? Deus não achou? Amém! Quem não achou de misericórdia? Gálatas capítulo número 5, versículo número 16. Antes de Efésios, o livro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem me achou, se coloque de pé. Eita glória. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. 5, versículo número 16. Gálatas capítulo 5, verso de número de Jesus. Amém? Amém! Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarás a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para A fim de que não consigais fazer o que quereis. mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já Falei outrora que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há. E o que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas. Se vivemos no Espírito, andemos também. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos já sentar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Digo, porém, andai, aleluia, no Espírito. Glória! Aleluia. Glória a Deus. As maiores prisões da nossa vida, aleluia, é nos pequenos detalhes. Deus de glória! E nós, como cristãos, nós se preocupamos com tantas coisas grandes e as mínimas nós vamos praticando.
e vamos se tornando escravo de si mesmo. Deus poderoso. Por que de si mesmo? Porque o pecado é nosso. Deus amado. É parte do nosso corpo. E quando eu não matar ele está aprisionando a minha alma. Deus, Deus. E quando eu não matar os meus desejos, as minhas vontades, e quando eu não olhar para mim e entender que eu tenho que mudar, nada vai mudar na minha vida. Aleluia. Eita. Glória! Deus poderoso. Mas só que para mim, para eu e você sair desta prisão, Eita Deus. Aleluia. às vezes é necessário, como Paulo fez, às vezes é necessário colocar em posição de mão, Deus de glória. Glória a Jesus! como Pedro fez. É necessário você orar, colocar em posição de mão e dizer: Satanás, sai em nome de Jesus. Só que a maioria das vezes não é em posição de mão, é em posicionamento entre você. Glória! Tem coisas que nós acarretamos na nossa vida Aleluia. que Glória! não é para estar conosco. Deus santo. Tem atitude que estamos carregando Aleluia. que era para ter descartado. Eita, glória a Deus. Precisamos mudar. Aleluia, Jesus! A gente entra dentro do culto, é um culto pesado. Aí eu não gostei desse. Eita Deus. Eu não senti nada. Eita Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Quando eu entrei numa coisa, mas agora tá diferente. Eita Deus. Deus. Aleluia! Para quem está cheio de mazelas, maus costumes, Deus santo. nunca vai ter lugar bom. Glória a Deus! Você vê pessoas pulando daqui, vai para a igreja fulano, vai para outra, não vai parar. Deus. E quando Glória! não vai parar. Deus. E quando você não se libertar do mal, chamado pecado, e quando você não abandonar os maus costumes, você vai ser escravo deles. Glória! Aleluia. Não sei você, mas eu estou na região. Oh, glória, glória! Eita. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia. Mas eu quero pregar, é bom pregar. Eita! Deus foi prega, homem. Oh, glória! Mas eu quero louvar, é bom louvar. Aleluia! Mas eu quero fazer missões, é bom porque os outros vão me ver, vão olhar para mim e vão dizer: mas é homem de Deus. Eu quero saber entre você e Deus como você está. Glória! Aleluia! Tem coisas que não mudam na nossa vida, não é culpa de Deus, a promessa dele permanece. Mas entenda que quando você não renunciar ao velho homem, nada acontece sobre a tua vida. Até Glória! que decolou. Mas é frio, tem que acontecer algo para voltar do zero. Aleluia! Glória a Deus. O chamado de Deus não é você ser reconhecido. O chamado de Deus é você entender o que Ele tem para a tua vida. Porque quando você entende o que Ele tem para a tua vida, por mais que alguém não te reconheça, mas o inferno sabe quem é você. Aleluia. Não adianta dar glória, não adianta dar aleluia, não adianta pular no mistério, não adianta profetizar, não adianta ser profeta de Deus na terra, se não viver a palavra. Aleluia. Oh, glória! Se tua vida não for dirigida pelo Espírito Santo, se você não aprender a renunciar aquilo que está te matando, te fazendo de escravo, não adianta nada. Você pode até pregar, mas não vai para o céu. Você pode até profetizar, mas não vai para o céu. Você pode até falar algo bom do céu, mas tu não vai entrar nele. Aleluia! Deus de poder. Aleluia. Aí o Senhor diz para Moisés: só toca com o cajado. Eita! O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Bateu. Ele entrou onde tinha que entrar? Só porque bateu não pega. Imagina a gente insistindo no pecado. Aleluia! Só porque tocou não pega. Imagina você insistir naquilo que te corrói por dentro. Ele não começou não se preocupa não. Está começando agora. Eita, glória! Aleluia, Jesus. O caldo está começando a engrossar. Ainda vai
Aí hoje, século 21, a gente entra na presença de Deus. Começa bem, hora, uma hora, 2 horas. Quer evangelizar todo mundo. Aleluia, vai passando, tem um pediatra, aí a árvore começa a se balançar. Assim, aí o poder de Deus, ó Deus falando. Você vai andando ali, pode estar repreendendo a alma do diabo para me xingar. Você vai andando algo, se mostra de Deus está falando. Quando vai passando os tempos, você diz, está repreendido, Satanás. Aleluia. Aleluia, Deus. Aquela unção vai acabando. Eita Deus! Aquela intimidade vai acabando. Quando o pecado bate na porta, está repreendido em nome de Jesus. É desse jeito. Chega, voz fica grossa. Chega, começa a fazer assim. Sai, Satanás. Mas no passado o tempo perde a intimidade. Aleluia. Quando a gente se converte, é um fogo, é uma unção. Eu quero pregar, eu quero evangelizar. Que hora não tem problema, não é de pé, não tem problema não. Mas quando vai ficando velho na fé, vai daqui a um quilômetro, vai se reclamando. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia, fiel, Senhor. Aí é engraçado que Lázaro morre. Deus querido. Aí manda glória. chamar Jesus. Aí depois que Lázaro morre, quantos dias que passou para Jesus chegar lá? Quantos dias? 4 Porque dias. demorou 4 dias? É porque ele foi de avião, né? Foi de jatinho. É porque as pessoas hoje não querem mais fazer a obra. É porque as pessoas hoje não querem mais ser liberto. Porque ser liberto é renunciar. Ser liberto é olhar para si mesmo e dizer: que miserável homem que sou. Não preciso mudar. Não preciso ser transformado em transformação de Deus. É necessário você descer. É necessário você chorar. É necessário passar fome. Aleluia. Aleluia! Aí quando fala em passar fome, Eita Deus, é desse jeito, meu Pai. aí o crente vai jejuar. Deus santo. Aí quando começa a jejuar, começa a entrega 6, oferece 6 horas da manhã. Aí quando é 8 horas, 8 e meia, começa. As tripas dando tapa na cara da outra. Aleluia, começa a se reclamar de mim, não vou aguentar nada. Começa a ficar zonza. Aí começa a ficar com a gastura. Aí se senta. Aí se deita um pouquinho. Aí se não, Jesus, eu vou entregar, porque não adianta ensinar de tolo. Ei, de tolo é você entregar. Porque a presença de Deus toca na vida daquele que busca. Glória. Aleluia, Deus, glória. Aleluia! Aí Glória. agora. Deus santo. Aleluia. Aí a gente vai se colocar de frente dos macumbeiros. Deus poderoso. Aí o camarada é colocado preso dentro do quarto 7 dias, a primeira consagração. Deus. Aí lá ele vai comer víscera humana. Quando não é víscera humana, é víscera de animal. Aleluia, por 7 dias ele vai beber sangue. Aleluia, ele não pode desistir não, viu? Não tem negócio, ai, barriga tá ruim, ah, tá mau cheiro. Não tem isso não. É verdade. Eita, Isso aí é o mais simples. Se nós estamos perdendo pro inferno, nós vamos ganhar de quem, queridos? Eita, Deus. Se nós não estamos se posicionando diante de Deus, imagina diante do nosso pastor, da nossa liderança. Aleluia, Deus. Verdade. Quer pregar? Quer louvar? Oh, Deus. Então se posiciona. Eita glória! Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus! Alguém abre aí para mim em Oséias, capítulo número 4, versículo 6. Quando eu leio um versículo. Aleluia. Aleluia. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aleluia. E quando a tua carne pede o pecado, pede os desejos, pede as mazelas, o teu espírito chora, Deus. querendo a presença de Deus. Ele milita contra o outro, porque é uma guerra dentro de você. É por isso que às vezes dá vontade de você ir para o mundo, outra vez dá vontade de você orar, outra vez dá vontade de você voltar, outra vez dá vontade de você ir de novo. É porque é uma guerra espiritual dentro de você. E como é que você vence, queridos? É você guerreando, orando, jejuando, pagando preço. Glória! Vindo, tá travado, tá? Mas eu vou orar. Glória. Aí a guerra tá travada, aí eu vou murmurar. Oh, Deus. A guerra tá travada, aí eu vou chorar, tá difícil, Deus, eu não aguento.
não aguenta estar na presença de Deus. Aí quando está no mundo, o casamento está um lixo. Vive apanhando do marido. Aí quando está na guerra, ali não, eu não aguento. Mas aguentava levar tapa na cara. Mas aguentava levar esfrega. Mas aguentava humilhação. Está diante da presença de Deus por causa de guerra. Você não aguenta. Mas diz, eu não aguento. Porque na igreja eu sou humilhado porque ninguém me vê. Tu vai pro teu trabalho, teu patrão te humilha. E você está lá tentando não perder o trabalho. Mas todos os dias tu está lá. Eita, Jesus! Aí tu não aguenta. Eita, glória! Precisamos amadurecer porque evangelho é viver a palavra. Precisamos amadurecer porque evangelho é renúncia. Aleluia! Precisamos voltar ao primeiro amor, porque ao primeiro amor a gente não se preocupa com nada disso. Aleluia! Ao primeiro amor não vem murmuração. Se te chamar, amém. Se não te chamar, amém. Mas tu ficaria ansioso esperando o momento de te chamar. Nós precisamos voltar a ser como era antes. Verdade, Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Não deixe os desejos da sua carne te dominar. Você lembra quando o Senhor falou para Caim? Eis que o pecado já está. Cabe a ti Dominar. Deus, glória! cabe a você. Oséias capítulo 4, versículo 6. Aleluia, Deus! Alguém lê para mim. O meu povo foi destruído, porque ele faltou o conhecimento, porque por ele está o conhecimento também. Deus, glória! Da lei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Esqueceres da lei do meu Deus, também eu me esquecerei. Oh, maravilha! Aleluia! Aleluia. Se rejeitar a palavra dele, você também será rejeitado. Deus, glória! Sabe o que te faz ser liberto? É a palavra. Glória! E João capítulo 8, versículo 32 para mim, por favor. A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Jesus! Não é necessário, querido, você meditar. Não tem como você andar, dizer que quer fazer obra, sem renunciar, sem ler a palavra. Porque quando você lê a palavra vai te mandar você se posicionar. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Aí eu quero pregar. Aí quando eu chego na igreja, ouve uma palavra abençoada. Vai para casa, guarda a Bíblia, vai pegar no outro culto. Eita, Mas eu Jesus! quero pregar. A palavra que foi lida, que foi estudada, não vai meditar. Mas eu quero pregar. Aleluia, Deus! Deus! Você sabe o que é servir a Jesus? É você chorando. É você sentindo dor e dizendo, Jesus, eu te amo. Eita, É você glória! chorando, sentindo dor e dizendo, eu não te largo. É o pecado batendo na porta e você dizendo, eu não retrocedo, eu estou com Cristo. Aleluia, Deus! A cruz do Calvário foi pela minha vida. Pecado, eu te rejeito em nome de Jesus. Glória! Precisamos aprender a renunciar. Precisamos aprender a dizer não. Oh, Deus poderoso! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Você está preparado para servir a Jesus? Maravilha de Deus! Você está preparado para dizer, Pai, eis-me aqui? Eu tenho certeza que muitos já disseram, e alguns pregadores sempre dizem, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas como você vai se apresentar diante de Deus? Você lembra de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Aleluia! Procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Glória! E maneja bem a palavra quem estuda bem a palavra. Maneja bem a palavra que se dedica na palavra. Aleluia! Não é só pregar, tem que se apresentar diante dele. Glória a Deus! Deus! Não é só falar de Jesus. Aleluia! Não é só falar.
Porque no centro também fala. No espiritismo também fala. Não é só falar. Você lembra aquele jovem que foi expulsar os demônios? No nome de Paulo e Deus de Paulo? O que foi que aconteceu com eles? Então vai expulsar demônio no nome de Jesus sem estar na posição. Eita, Deus, é verdade. Eita, Deus. Precisamos aprender com Jesus. Aleluia, Deus. Precisamos aprender com a palavra. E só aprende com a palavra quem estuda a palavra. Aleluia. Aleluia. A palavra é pregada no altar. É lançada para a tua vida. Aleluia. Mas você só vai ter o real entendimento se você estudar, se você ler. Aleluia. E quando você lê, que você ouve aqui, aí se conclui, aí você abre sua mente. Aleluia, Deus. E aquela palavra fica registrada, marcada na tua vida. É verdade, Deus. Aleluia. Mas sabe o que acontece? É porque nós se dedicamos pouco na obra. Eu não vou nem dizer que é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo. É você mesmo, é eu mesmo. O problema não é o diabo, o problema é nós. Deus. Olha o Serasa está ligando. Aleluia. O problema não é o diabo, o problema. Ixi, Deus. o Serasa está ligando. Aleluia. O problema é nós, sabe por quê, queridos? Porque para fazer coisas para o nosso interesse nós estamos dispostos. Ih, rapaz, da insistente. Para fazer coisas para o nosso interesse nós estamos atentos e nós vai. Deus poderoso. Quer um exemplo? Vai ter um sorteio agora de 100 casas lá no Miguel Arraio. E quem chegar primeiro, não tem ninguém lá, mas quem chegar primeiro, olha, nós já tínhamos avançado, voado. Saía cortando até farol vermelho. Porque é para o nosso interesse. Quando é para o nosso interesse, nós achamos mais prioritário. Eita, Deus. Aleluia! Precisamos voltar à essência do primeiro amor. Aleluia. Precisamos entender que Jesus nos chamou para ser diferencial. Ponta de lança. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, glória. Espírito Santo de Deus. Alguém abre para mim, queridos. Enquanto eu mais um versículo. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Glória a Deus. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E se não com prostituição, impureza e lascívia. Deus, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Só uma pergunta desses três coisas. O que é lascívia? Aleluia. Alguém pode me dizer? Desejo. Moralidade. O que é impureza? Se você sabe, pode dizer. Abre a tua boca em nome de Jesus. Glória a Deus. Ou você está com medo de errar? Se errar não tem problema não, que é um lugar que a gente erra e acerta. Aleluia. É quando você está impuro, sujo, cheio de impureza, cheio de mazela, de mau costumes, de coisas que não agradam a Deus. E quando nós chegamos diante da presença do Senhor, aí acontece Romanos capítulo de número 8. Oh Deus, aqui que está vivo, oh, glória. Aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar diante da presença dEle. Eita, Nós glória! precisamos estar diante da posição dEle. Deus. Nós precisamos estar diante da palavra. Glória a Deus! Aleluia. Para que nenhuma condenação Aleluia. sobre nós. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós precisamos entender que a unção de Deus não tem que vir sobre a nossa vida para nós pular, para nós falar mistério, para nós sapatear. É primordial você viver a palavra e ter a unção
Compromisso com Deus é viver na sinceridade. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Compromisso com Deus é você ser transparente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é pular. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em mistério. Eita, Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter o nome de pastor, de presbítero, de missionário, não. Ser cheio do Espírito Santo é você viver a palavra. E depois do inferno, deixar você se abater. Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que emerge dos céus e desce sobre a terra e vai nos levar. Glória. Mas também Ele intercede por nós. É Ele que nos sustenta. Intercede diante do Pai. Quer pregar? Então reveja seus conceitos. Então analise. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Oh, glória. glória, glória. Aleluia. Aleluia. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíssimo. Tem mulher ciumenta aqui não, né? Homem ciumento. Não levanta a mão, não. Pelo amor de Deus. Você sabia que ciúme é obra do diabo? Você sabia que quando você está com ciúme da sua esposa, você está dando um título para ela, e é um título de prostituta? Porque se você tem ciúme é porque você tem certeza que ela faz algo escondido ou faz algo errado. Você tem certeza que seu esposo faz algo errado. Então aprenda a valorizar o seu esposo. Ah, pastor, se ele fizer, é ele Deus, ele vai se acertar com Deus. Glória! Pega ele. Se ela fizer, é ele Deus, porque no juízo final não escapa. Eita Deus. Então temos que aprender a viver a palavra. E para nós viver a palavra tem que largar isso. Não tem como ser um homem de Deus que vive no ciúme. Não tem como você ser mulher de Deus se você vive no ciúme. Deus Santo. O ciúme e nunca vi um ciúme. Ai, irmão, eu tô com ciúme, mas deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te abraçar, tô cheio de ciúme. Ciúme não dá cosca não, pra você dar rindo. Ciúme dá ira, pra você dar murro, dar tapa. Deus Santo. Aí nós vem pro culto, aí o pastor bota a mão na cabeça. Aí procura a brecha, eu não sei, ai não sei, meu Deus, não sei. Às vezes compra e não paga, às vezes é ciumenta, às vezes é fofoqueiro, às vezes é fofoqueira, Eita, às vezes Jesus. é mentirosa. Aleluia. Ai, eu não sei, procure. E geralmente ela fica nas pequenas coisas. Quando alguém louva, quando alguém faz algo de. Tu viu, irmão? É só o tempo de chegar em casa, já vai acusar. Eita, glória! Se prendendo por pequenas coisas. Nós estamos se amaldiçoando a nós mesmos com pequenas coisas. Eita Deus, E misericórdia. libertação não vai ser nem sempre alguém colocar a mão e a pessoa pular e manifestar, não! É verdade, Deus. A maior libertação é você e você mesmo. É você colocar a mão na sua cabeça e dizer: eu te rejeito, eu te repreendo. Mas não só fazer isso, mas também procurar mudar de atitude. Aleluia! Aí deu vontade de falar de alguém. Pega o óleo. É por aquele que queima muito, tem um que queima. Meta na boca. Tá, repreende em nome de Jesus. Não diga Satanás não, não é ele não, é você mesmo. Deus Santo. Que repreenda em nome de Jesus. Fica aí. Glória Fica a Deus. quieta. Porque o que sai da nossa boca, queridos, quando é referente a falar de alguém que não seja coisa boa, só tem palavra ruim. Deus Santo. E a Bíblia diz que a nossa boca tem poder para dar vida. Verdade, Deus. Então a partir de hoje lance vida sobre as pessoas. Deus. Lance vida sobre a sua casa. Eita glória. Lance vida sobre a sua esposa, sobre a esposa. Hoje é dia dos namorados, eu nem falou nada do namorado. Eita, Jesus. Revelou. Aleluia. Eu me lembrei da varinha. Lembrou, né? Ela deu um cheiro e saiu. Chegar em casa
tem nem janta, então o cheiro saiu. Então, queridos, principalmente hoje, Aleluia. o marido que não vem nem casa preparando o sobrezinho. Chega lá, a cama tá cheia de flor, tá tudo lindo, o seu nome lá na parede. Eita, Jesus! Deixa Deus trabalhar. Nós precisamos, querido, olhar para nós mesmos. De nós tanto olhar para fulano, para Deltano, para Ciclano, nós estamos morrendo, apodrecendo por dentro. Nós estamos muito calhados. Quando você vai falar de alguém, diz, tu viu fulano que tu já está errando porque tu também está falando. Deus, que bondade. Aleluia. Deus. Precisamos mudar. O Senhor nos chamou para ser bênção, boca de Deus e não boca do diabo. Eita glória! Aleluia! O Senhor nos chamou para ter mão abençoada e não mão de boxe do marido, ó, da mulher, ó. Aleluia. Tem casal que entra no tapa, entra no leste. Deus, misericórdia. Eu sofri muito com o Gerson e o André. É direto, tá? Pastor, tá, pastor. E eu saía lá na moto lá. Pega ele. Ai, glória a Deus, mudou. Ô, glória! Agora é ela que bate de novo. Só para distrair. Queridos, procure dentro de você o que está te distanciando de Deus. Glória a Deus. Agora faça um check-up. Veja tudo sobre você. Para um momento. A gente tem um costume de se ajoelhar, orar uma hora, orar 2 horas. Senhor meu Deus, está aqui na tua presença. Senhor meu Deus, vai visitando. Senhor meu Deus, vai curando. Para de falar mais. Começa a se analisar. De tanto nós orar e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, nós não para analisar nós mesmos. Ô, aleluia! Tira o tempo. Se prostra. Ou fica sentadinho na cadeira, no pé da janela para correr pelo menos o vento do meu rosto. E começa a se analisar. Aleluia. Aleluia, Deus. Quantas vezes eu fui no culto essa semana, Jesus? Não para mais. Falta. Porque o culto era para trazer uma palavra de bênção para a minha vida. Aleluia, Deus. Senhor meu Deus, o que está me faltando? O que precisa acontecer comigo para que haja um decolar de Deus na minha vida? Senhor, será que eu estou falando demais? Senhor, será que eu estou olhando para o homem demais? Será que eu estou olhando para o físico demais? Será que eu estou me apegando com as coisas terrenas? Começa a analisar. Você vai perceber que o diabo está correndo distante de tudo. Oh, maravilha. É porque o crente tem um mau costume de dizer, ô diabo, tá cozinhando lá agoniado, aí bate a mão na coxa, pá, tá arrependido, Satanás. Não foi tua mão abençoada que bateu na coxa. Eita, Jesus! É pra tirar minha paciência, não é porque tu tá muito avexada. Aí acontece. Às vezes nós precisamos mudar. Verdade, Deus! Mas nós estamos colocando no diabo. O diabo não vai mudar, não. Quem tem que mudar é nós. Ah, o diabo fez isso. Ah, o diabo se levando tudo aquilo. Ah, Deus, pare. O diabo faz. Ele é sujo. Glória a Deus. Aleluia, Mas Deus. analisa. Procura buscar dentro de você o que precisa mudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Feitiçaria. Você sabia que tem um bocado de crente feiticeiro? Deus de glória. Ixi. E anda no mistério que sapateia e... Oh, Deus. Aí tá falando, aí, falando do... Senhor meu Deus, pega ele! Senhor meu Deus, mostra pra ele que eu sou crente! Senhor meu Deus, vai quebrando ele! Ei, calma. Eita, Deus. Se for pra Jesus quebrar, vai quebrar primeiro nós. Aí tem crente que ora para as coisas não dar certo, porque ficou sabendo que tá falando de você. Acontece. Estou falando que eu vivenciei isso com pessoas que faziam isso. E quando eu era novo cristão,
Se falasse de mim, eu já morava, mas eu pego. Pega, Jesus. Pega, porque tu sabe que eu busco, sabe quem eu sou. Eu busco, eu não vivo eu fazendo isso. Então pega ele, pega ela. Mas quebra, Jesus. Aí a gente vai crescendo, vai criando maturidade, vai. Ô, glória! Eu não tenho que pedir para quebrar, ele já está me quebrando, usando ela para falar de mim. Eita, Jesus! Às vezes não é não o diabo usando ela. Ei, mas calma aí, vai falar dos outros que é Deus está usando. Às vezes é Deus para nos quebrar, para nos tratar. Eita! Glória! Aí a gente começa a olhar para nós e dizer: o que eu fiz? Às vezes você não fez nada, é para Deus te usar mais lá na frente. É para Deus te capacitar. Às vezes você não fez nada, mas tem uma tempestade sobre a tua casa. Parece que não mexe com mais ninguém, é só com você. É porque Deus é fiel. É porque Deus sabe a forma de trabalhar. É porque Deus quer levantar nessa geração e quer usar. Glória a Jesus! E Deus não usa a pessoa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Glória a Deus! O interessante é que Deus só usa depois que coloca na prova. Você quer ver? Aleluia. Sadraque, exatamente isso. Eles foram para a Babilônia. Aleluia, Jesus. Quando chega na Babilônia, o rei dá um decreto que todos têm que se aleluia, Jesus. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego ainda não tinha conhecido Deus de perto. Ele servia, mas não conhecia Deus cara a cara. Foi necessário ele entrar dentro da fornalha para saber quem é o Deus de Israel. E a partir daquele momento, muitas pessoas reconheceram o Deus de Israel porque eles entraram dentro do fogo. Deus vai te colocar à prova para muitos conhecerem. Daniel, meu Deus, o bichinho, eu já tinha me sujado todo na hora que chegasse perto só da grade do leão. Quando eu vi a cara deles, eu já desmaiava. Aí me comer, mas eu desmaiava. Acordar. Aí entra dentro da cova do leão. Rapaz, Daniel estava com tanto sono que fez, foi o bichinho de travesseiro. Mas teve que entrar lá dentro para saber que Deus é o Deus de Israel. Deus! Aleluia! Não é porque você está na prova que você vai morrer. Se você está na prova é porque Deus vai te sustentar e você vai olhar para frente e vai dizer: o Senhor de Israel me usou naquele lugar. Glória! Às vezes a gente sai de madrugada para o hospital sem entender nada, começa a passar mal, Deus vai te levar lá para poder falar com alguém. Às vezes alguém vai preso, você tem que ir lá para poder falar com alguém lá dentro. Entenda o trabalhar de Deus. E quando você não dizer para Deus: eu quero ser usado por ti, Senhor, e declarar para Ele e dizer: eis-me aqui, eu estou te despojando de mim. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. O que precisamos fazer para poder a graça de Deus vir sobre a nossa vida e nós sermos mulheres de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Aleluia. Já estou encerrando. Glória a Deus! Aleluia! Já achou pode ler, senão eu vou ler aqui. 1, 22, 21. Aleluia, Jesus. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é exertada, a qual pode salvar as vossas almas. Portanto, despojando-vos de Glória a toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. É necessário que nós arranque toda impureza, toda acúmulo de maldade. Eita Deus! Você lembra quando as criancinhas querem ir lá botar Jesus e os discípulos dizem: aí ele diz: deixa aí vir a mim, as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Por que Jesus falou para as crianças? Aleluia, Deus! É porque a criança
criança, ela é tão inocente e o coração dela é tão limpo que você dá uma pisa nela agora, ela vai chorar, ela fica com raiva de você naquele momento. Mas daqui a 20 minutos parou de chorar, se você for dar um abraço, ela dá um abraço e sorri com um sorriso mais dentro pra você. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. E ela não guarda nada. Verdade, Deus. Se você disser assim, vamos ali comigo, ela chega salé. Bate no adulto, depois pede um abraço. Dá um tapa nele. Tá uma vergonha, cara. Aí depois diz, vem cá, dá um abraço. Vai. Nós precisamos ser como uma criança, com o coração puro. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se você não praticar a palavra, você está enganando a si mesmo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pastor, eu vou para a igreja, mas não obedece, não? Então vai para o inferno do mesmo jeito. Eita, Deus. Pastor, mas eu prego, não obedece, então vai para o inferno do mesmo jeito. Deus Santo. Pastor, até eu intercedo, a intercessão mas eu não obedeço, então vai para o inferno do mesmo jeito. Deus. Eu sou pastor e não obedeço. Se não obedecer, você vai para o inferno do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. Não é porque é pastor, presbítero, missionário, apóstolo. É desse jeito. Se você não aprender a renunciar a si mesmo, acabou. Glória a Deus. Aprenda Aleluia. a você mesmo. Glória a Deus. Aprenda a dizer não. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aprenda a dizer não, porque você vai ficar preso em tudo que você dá liberdade. Se coloque de pé esta noite. Ô glória. O Espírito Santo de Deus, Ai, Ele Ele quer nos usar de forma extraordinária, Glória. de forma poderosa. Mas se você não der liberdade, você só vai ser mais um que vem para a igreja. Se você não abandonar aquilo que te distancia de Deus, você vai ser só apenas mais um. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar esta noite a fechar os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo que você não deve mudar. Porque o pastor Francinaldo falou que você tem que mudar. Eita Deus. Você tem que mudar porque a palavra diz que você tem que mudar. Glória. E se a palavra diz que você tem que mudar, queridos, quem sou eu para impedir o agir de Deus? Aleluia. Quer ser profeta da terra, então dá lugar para ele. Quer ser usado sobre a terra, então dá lugar para ele. Porque o Espírito Santo que te chamou, ele é fiel para sustentar. Glória.